Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências no volume 3 e vamos dar conclusão aí ao nosso livro de ciências, tá bom? Mas antes de mais nada, aquele abraço bem apertado no Anthony Gabriel, na Bianca Gabriele, no Enzo Rian, na Gabriele, na Giovana, no Guilherme, no Isaac Manuel, no Arthur, no Cauã Valério, na Maria Eduarda, na Maria Júlia, no Pedro Felipe, na Sara, na Sofia Vitória e na Vitória Angélica, ó. Amo vocês, meus amores. Olha só, então vamos para a degradação do solo, certo? Aí aqui tá, ó. Nem sempre a relação do ser humano com o solo é harmoniosa. Seu uso de forma inadequada tem ocasionado o desgaste e a degradação desse recurso. O uso excessivo de agrotóxicos na agricultura, por exemplo, polui o solo e prejudica os seres vivos. Além disso, tem a destinação incorreta do lixo. Contamina o solo com substâncias poluentes. Quando chove, essas substâncias se infiltram no solo, contaminando as águas subterrâneas. Aí aqui nós temos aqui, ó, os lixões, que são o destino de grande parte do lixo produzido nas cidades. Os lixões, nessa imagem aqui, ó, meus amores, lixões. Aí nós temos a erosão, deixada pelo solo, do solo seco, e o empobrecimento com muitos buracos, tá bom? Aqui o solo seco, as erosões, tá vendo? A terra rachada. Aí aqui vamos lá. O desmatamento deixa o solo desprotegido, favorecendo o processo de erosão, em que as camadas do solo são levadas pela ação do vento e da água das chuvas e dos rios. Além disso, ao construir casas em morros, o ser humano retira a cobertura vegetal desses locais, o que pode causar desmoronamentos e deslizamentos de terras. As queimadas também é muito prejudicial, né, meus amores? Aqui tem a imagem das queimadas, ó. Certo? Aí tá aqui, realizadas com o objetivo de remover a cobertura vegetal, também são muito prejudiciais ao solo. Elas provocam a morte dos seres vivos que habitam no solo e destroem seus nutrientes, tornando-o empobrecido. Nas cidades, o solo geralmente está hipermeabilizado pelo concreto, né? Porque são as ruas o quê? Que estão asfaltadas, não é verdade? O que impede a infiltração da água. Assim, quando chove, a água é levada aos córregos e rios. O excesso de água recebido pelos córregos e rios faz com que eles transbordem, ocasionando as enchentes, que deixam ruas e casas alagadas. Aqui é uma das inundações, tá bom? Aqui o exemplo aqui, uma imagem de inundação, certo? Aí aqui na página de número 30 nós temos os cuidados com o solo, certo? E quais as medidas devemos tomar para conservar o solo? Então, para preservar a cobertura vegetal aí do solo, nós temos que evitar o quê? Os desmatamentos e as queimadas. Isso é fundamental, tá bom, meus amores? Aí aqui tá falando, as raízes das plantas ajudam a evitar a erosão e, ao caírem, as folhas transformam-se em adubo, desenvolvendo nutrientes ao solo, tá bom? E a vida de todo ser vivo, depende do que, meus amores? Do solo, certo? Aí aqui, ó, nós temos aqui uma imagem da cobertura vegetal, ó. A cobertura do solo, essa aqui é uma imagem, certo? Aí nós temos aqui, dar preferência ao consumo de vegetais orgânicos, de agricultores que não utilizam agrotóxicos. O que é agrotóxicos? Agrotóxicos é aquele veneno que bate ali
na plantação para eliminar as pragas, né? Então, tem que evitar isso daí. Ajuda a evitar a poluição do solo por essas substâncias, que são os agrotóxicos, né? Se houver espaço disponível, também é possível cultivar uma horta no quintal. Aí aqui tá a imagem de uma horta, tá bom? Uma horta feita. Aqui tá falando no livro que, se for possível, você cultivar uma horta aí no seu quintal, para você usar só adubos, adubo natural, e evitar os agrotóxicos. Ótimo, tá bom? Aí, outra maneira de evitar a poluição do solo é separando corretamente o lixo doméstico, destinando o lixo reciclável para reciclagem e transformando o lixo orgânico, que são o quê? Resto de alimentos que se transformam em quê? Em adubo também, né? Esse adubo pode ser utilizado na reposição de nutrientes do solo em uma horta, por exemplo. Aqui tá, ó, resto de alimentos que podem ser usados como adubo natural. Aqui a imagem. Correto? Na página de número 31, tá falando sobre a compostagem, que é o que? A transformação dos restos de alimento em adubo. Tá bom? Se chama de compostagem isso daí, tá, meus amores? Esse adubo, chamado de composto, pode ser colocado no solo, onde fornece nutriente às plantas de forma natural. A compostagem pode ser realizada com ou sem a utilização de minhocas. Observe como funciona uma composteira. Aí aqui tá a imagem de uma composteira, tá bom? E aqui tá dizendo que as formas como que o processo, né? O passo a passo. Aí aqui tem, ó, número 1. A composteira geralmente é feita de 3 caixas que ficam empilhadas umas sobre as outras. As caixas do meio e de cima têm pequenos furos na base para a passagem de minhocas e do chorume. A 2 aqui, ó, a composteira deve ficar sempre tampada para evitar a entrada de animais. 3. Na caixa de cima são colocados restos de alimentos, como cascas, folhas e outros resíduos vegetais. Nela também há minhocas, que realizam a decomposição desses restos de alimentos, transformando-os em adubo. As minhocas circulam entre a caixa de cima e a do meio. Número 4. Quando a caixa de cima fica cheia, ela é passada para o meio. 5. O humus produzido na caixa do meio se torna adubo natural para as plantas. E 6. O processo de decomposição realizado pelas minhocas resulta na produção de um líquido chamado de chorume, que pode ser utilizado como adubo e pesticida, que é um produto que afasta o quê? Pragas. Então esse pesticida é natural, não é o quê? É um agrotóxico, né? Que é muito contagioso aí. Tem gente que coloca muito, gente, muito. É por isso que aqui no livro tá dando essas ideias, essas dicas aí de vocês estarem fazendo a sua própria horta, fazer a sua compostagem, né? Que você pode criar aí tudo isso, tá bom? Página de número 32 é a nossa atividade. Complete a cruzadinha sobre a degradação do solo. Processo, aí você vai colocar aqui na letra A. Qual o nome que se dá ao processo que retira a cobertura vegetal, deixando o solo desprotegido? Aí vocês vão colocar aí, tá bom? B. Causam o empobrecimento do solo, pois destroem os nutrientes e matam os seres vivos que nele habitam. C. Excesso de água nos rios causado pelas chuvas intensas. Qual o nome que se dá? D. Ocorre pela ação do vento e da água das chuvas e dos rios quando o solo está desprotegido. Qual o nome que se dá? E. São utilizados para eliminar pragas das plantações, causando a poluição do solo.
Qual o nome que se dá aí? Aí vocês vão falar. E F, contamina o solo se não for descartado corretamente. O que contamina o solo se não for descartado corretamente? Aí vocês vão colocar. Na página de número 33, atividade número 2. Sobre os cuidados com o solo, complete as frases a seguir. Para conservar o solo, é importante manter sua... Aí vocês vão colocar. Evitando a erosão e mantendo o solo nutrido. B. A separação do orgânico e sua correta destinação contribuem para evitar a poluição do solo. Quando a tia faz essa pausa, é porque tem a linha, o espaço para vocês colocarem a palavrinha, tá bom? C. Dar preferência a alimentos livres de... Ajuda na conservação do solo. 3. O lixo é um dos principais poluidores do solo nas cidades. Uma das formas de diminuir esse problema é reduzir o consumo, principalmente de produtos vendidos em embalagens descartáveis. Também é possível reciclar as embalagens para ser reaproveitadas na fabricação de novos produtos. Pesquise como o lixo pode ser separado. Aí vocês vão pesquisar, tá bom? Ou em livros ou na internet. Depois pinte o nome dos resíduos de acordo com a cor da lixeira corretamente. Então tem que ter bastante cuidado. Vocês têm que pesquisar mesmo para vocês não cometerem erro e pintar com a cor errada. Aqui na lixeira de cor azul, aí tem aqui as lixeiras, certo? E aqui a cor que vocês vão pintar em cada um deles. Aí aqui, ó, a de cor azul é o papel, vai colocar só papel. De cor vermelha é só o plástico. De cor amarela são os metais. De cor marrom é o material orgânico, é o lixo orgânico. E a verde é o vidro, são os vidros, certo? Aqui tem resíduos de vegetais. Qual cor que você vai pintar? Qual lixeira que você vai jogar aí? Na azul, no plástico, no metal, no orgânico ou no de vidro? Aí vocês vão pintar de acordo com a cor da lixeira, cada um desses, ó, latas de alimentos em conserva, latinhas de refrigerante, caixas de cereais, garrafas PET, sacola de supermercado, sobras de comida. Então cada um desses aqui vocês vão pintar de acordo com a cor da lixeira que ele tem que ser colocado para ser reciclado, certo? Então, meus amores, nós terminamos aqui na página de número 33. Um forte abraço e ó, que o Senhor Jesus proteja vocês e suas famílias, e a tia ama demais vocês. Até a próxima aula, meus amores.